E publicada aqui no Brasil pela editora Leia, essa adaptação aqui do grande clássico do Dostoiévski foi de responsabilidade do Bastian Luca, que eu particularmente não conhecia o trabalho dele. Esse é o meu primeiro contato e eu gostei muito. Bom, e aí é claro, né, Crime e Castigo, como eu falei, é um clássico da literatura mundial, estudada aí por pensadores e filósofos, porque ela questiona muito vários fatores da sociedade. Principalmente a questão de leis e peso na consciência, que tem toda até uma discussão. Bom, basicamente aqui, um estudante decide cometer um assassinato porque ele tem até uma teoria que os homens nobres, homens que são fora do seu tempo, tal, se eles cometem algum crime, por eles serem tão assim predestinados à grandeza, eles não deveriam ser condenados ou julgados pela justiça comum dos homens. Essa é a premissa. Acontece que ele não contava que ele teria o quê? O peso da consciência. E a partir disso, o Roger, que é aqui o nosso estudante, ele praticamente a toda hora ele tenta se incriminar ou ele tenta revelar que ele cometeu o crime. E aí o que acontece? Essa adaptação aqui da Leia, para mim é a prova como os quadrinhos é a porta de entrada para a literatura mesmo. Por quê? Eu sempre falo que assim, através dos quadrinhos, algumas coisas da literatura ficam mais fáceis de compreender, visualizar, né? E é claro, depois você ir para a obra original. E isso aqui, esse gibi tem esse poder. A adaptação do Luca é muito boa, porque sim, ela tem esse aspecto aqui mais antigo, esse desenho, mas cabe muito bem com a adaptação se você pensar por quando a obra foi escrita. O legal também é que no texto da apresentação dessa HQ, ela basicamente defende tudo aquilo que eu acredito, que quando fala que é uma adaptação, quando muito bem feita, ela sim serve para o leitor ficar muito curioso sobre a obra e ele não vai abandonar a obra original, né? Você ler uma HQ não significa que depois você nunca mais vai ler o livro, pelo contrário. E é claro, como se trata de uma adaptação, a visão do artista que adapta é muito importante. E aqui é uma obra muito difícil de adaptar. Ele até mesmo fala no começo que, como é literatura russa, é muito complicado você entender o contexto. Literatura russa geralmente tem muitos personagens, tudo. E aí o que acontece? Só que conforme você vai lendo, você vai entendendo toda a complexidade da história e dos personagens. No caso aqui, o Rodin, como eu já mencionei, como ele não contava até com esse próprio peso na consciência, ele coloca em prova a própria teoria dele. E aí ele coloca também em prova a questão das leis e da normatização. Porque, por exemplo, o que ele questiona é, você matar alguém que é muito ruim, você matar alguém que faz um mal a outro alguém, isso seria um crime? Ou você estaria fazendo um bem à sociedade? E ele questiona isso a todo momento. É uma adaptação belíssima. Eu vou confessar aqui que eu gostei muito mesmo. Eu vou inclusive até tomar coragem e ver se eu consigo comprar o livro mesmo, Crime e Castigo. E aí, é óbvio, dito tudo isso, com esse poder dessa HQ, esse quadrinho vai sim entrar na minha estante. E nos próximos stories vou deixar um link para vocês também comprarem essa adaptação, porque vale muito a pena. Até mais!